Salve galera, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui, queria mostrar pra vocês, ou queria falar com vocês um pouquinho mais sobre as features novas do SQL Server 2019. Estamos falando de on-premises ainda. Vamos acabar falando um pouco de cloud, não tem como hoje em dia não falar mais de cloud, não falar mais de Azure, mas nesse vídeo específico eu queria falar um pouco mais sobre features que não são o Big Data Clusters. Sim, exatamente. Com certeza a maior feature ou o recurso mais, digamos assim, o recurso mais revolucionário do SQL Server 2019 é sim, com certeza, o Big Data Clusters. É um negócio que simplesmente veio surpreendendo muita gente. Mas aqui especificamente eu quero falar sobre coisas que não são o Big Data Clusters em si, ok? Vamos lá então, sem grandes delongas, vamos nessa. Me apresentando, todo mundo que está no canal com certeza já me conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, sou hoje Lead Database Consultant da Pifian, uma consultoria de banco de dados de data platform canadense. Ganhei o prêmio MVP há alguns anos atrás e tenho algumas certificações Microsoft, assim como algumas certificações Oracle também. Aqui também em São Paulo a gente atua como Group Leaders do PES, tanto na SQL Maniacs, que é um dos maiores grupos que tem no Brasil. Também gerenciamos o Global Portuguese Virtual Group. Tenho um blog no dbbits.com.br, só acessar lá que vocês vão encontrar também o material que eu usei aqui, especificamente nessa apresentação, ok? E estão aí os nossos contatos. Fiquem absolutamente à vontade para me contactar, para falar comigo, para conversar comigo, para trocar ideia sobre tecnologia, trocar ideia sobre banco de dados. Enfim, estamos sempre abertos a novas conversas. Beleza, galera? Então vamos lá, sem grandes delongas. Vamos falar hoje sobre a plataforma de dados nova da Microsoft, que consideramos o SQL Server 2019. Vamos falar sobre algumas features, especificamente, dessa plataforma nova. Eu menti, eu falei que eu não ia falar nada sobre, e no título tá até escrito, que eu não ia falar absolutamente nada sobre o Big Data Clusters. Eu vou falar um pouquinho, mas assim, vou dar uma passada bem de leve, bem por cima, sobre o Big Data Clusters, e aí eu vou direcionar vocês para um lugar específico para conseguirem mais conteúdo sobre o Big Data Clusters em particular, tá? E aí eu vou falar sobre algumas outras features mais a fundo, tá? A primeira que eu vou falar é sobre Table Variable Deferred Compilation. Depois eu vou querer falar sobre alguns recursos de in-memory database que fazem parte da feature set de in-memory, tá? Vamos falar um pouquinho sobre uma feature bacana de segurança. Alguns outros recursos também que fazem parte da disponibilidade de missão crítica do SQL Server. Vamos falar um pouquinho sobre Platform of Choice, ou escolha de plataforma especificamente. E, finalmente, vamos falar também um pouco sobre virtualização de dados, tá? O conceito, o que isso quer dizer. Beleza? Muito bem. Então, assim, esse quando a Microsoft anunciou o SQL Server 2019, esse era o sales pitch, ou na verdade essa era a imagem principal que você via, que você vê ainda, né, na documentação, que você vê em todos os slides de apresentadores, enfim, tudo que você via se falando sobre SQL Server 2019 antes efetivamente dele sair, você via isso. Você via esse slide aí, né? Esse mundaréu de informação aí. Então, o que a gente quer dizer aqui, né? Ou o que a gente está querendo, o que a Microsoft está querendo mostrar aqui, né? Bom, destaque assim para plataforma unificada de dados, certo? Eu consigo dar zoom aqui? Consigo. Olha só. Então vamos trazer a coisa aqui, para a esquerda um pouquinho. Vamos dividir isso aqui, né?
Intelligence over any data, ou seja, inteligência sobre qualquer tipo de dados. Você tem dados computacionais sendo processados tanto pela SQL Server, pela engine, que a gente já conhece, SQL Server, e você tem também um serviço de Spark rodando dentro do SQL Server. Ou seja, você pode rodar algoritmos de machine learning, algoritmos de big data dentro especificamente do SQL Server. Ok? Isso é o que querem dizer com Intelligence over any data. Você pode rodar especificamente algoritmos diferentes de TSQL dentro do SQL Server para poder inferir ou pegar algum tipo de informação que seja relevante e que não seja retornável por um simples TSQL, ok? É isso que eles querem dizer aqui. Choice of Platform and Language. Vamos separar isso aqui. SQL Server roda hoje, 2019, Linux, Windows e Docker. E também em Kubernetes. Kubernetes nada mais é do que orquestração de Docker. Docker é um recurso ultra lightweight, super leve, para fazer o binário do SQL Server rodar dentro de uma camada super leve dentro do sistema operacional host. Isso é o Docker especificamente. Não é uma virtualização, especificamente. A virtualização tem todas as camadas de emulação que precisam ser feitas para uma virtualização funcionar. Isso aqui não é virtualização. Eu virtualizo só um binário, eu não virtualizo um sistema operacional inteiro, tá? Como que isso funciona, Marcelo? Tem um monte de tutorial na internet falando sobre isso especificamente. Eu vou começar a conversar mais sobre isso mais pra frente. Mas agora não vem ao caso, tá? A gente pode rodar e é suportado rodar SQL Server em Docker, desde que seja uma imagem que eles tenham disponibilizado, que a própria Microsoft tenha disponibilizado, ok? Microsoft SQL Server também funciona em Windows, claro, sempre funcionou, e Microsoft SQL Server também funciona em algumas distribuições de Linux, ok? E a gente pode rodar também e a gente pode rodar também uma série de Dockers juntos, sendo orquestrados por um recurso ou por um produto que chama Kubernetes, ok? O Big Data Clusters funciona em cima desse Kubernetes, uma série de pods ou de vários Dockers, uma série de vários Dockers que fazem um controle computacional e de storage, e onde você tem um Docker, um controle principal, uma instância central principal que faz a orquestração de tudo isso, tá? E a respeito de linguagem especificamente, hoje em dia eu posso rodar praticamente todas as linguagens que vocês estão vendo aí na tela em cima do SQL Server, manipular os dados dentro do SQL Server em cima dessas linguagens especificamente. Tá? TSQL, Scala, Python, Java, Ruby, .NET, C Sharp, C++, basicamente tudo, né? Isso não é igual ao Oracle, que tem uma Java Virtual, uma Java Runtime Machine rodando lá dentro, uma JRE rodando dentro do banco. Não é isso. A JRE roda fora do banco e você tem um outro serviço que faz a orquestração entre o SQL Server e a Java Runtime, tá? Então, assim, você consegue limitar o que o Java tá fazendo. Eu falei especificamente do Java porque a gente sabe que o Java é um negócio super rápido, né? Industry Leading Performance. Aqui é meio que um sales pitch mesmo, onde eles estão colocando, a Microsoft está colocando especificamente alguns links para benchmarks feitos em mercado por empresas terceiras de mercado, mostrando que o SQL Server realmente tem uma performance bem vantajosa, digamos assim. Mais seguro pelos últimos 8 anos, aí é um comparativo também em termos de um benchmark de empresas terceiras, certo? Realmente o SQL Server bem configurado, você consegue deixar ele muito seguro mesmo, tá? E aqui estamos falando também sobre toda a suite de integração. Estamos chegando aqui mais ou menos no Reporting Services e no Power BI Report Server, né? Ou no próprio Power BI, onde você consegue inferir reports, desenhar reports em questão de minutos assim para tua empresa consumir,
por exemplo. Então você consegue de ponta a ponta atender todas as necessidades de dados que a sua empresa tem, seja ela uma pequena empresa, seja ela uma grande empresa. Tá ok? Indo aqui para baixo, deixa eu sair desse zoom. Indo aqui para baixo, a gente tem também que os nossos, a gente tem que os recursos de in-memory em todos os workloads, ou seja, todas as edições basicamente funcionam os recursos de in-memory, especificamente, tá? E você tem também uma plataforma de dados consistente. O que isso quer dizer? Consistente porque a Microsoft aponta, ou a Microsoft coloca os recursos, todos os recursos novos na nuvem antes, na public cloud deles, que é o Azure, certo? E depois eles levam esses recursos, depois de testados, eles levam esses recursos, por exemplo, pro recurso on-premises, pro banco on-premises, pro produto on-premises. Ou seja, você tem um produto instalado no seu parque, no seu data center, que é precisamente consistente com o que você tem na nuvem. Ou seja, o mesmo produto que roda no teu private cloud ou no seu data center vai rodar na nuvem da Microsoft. Então, são interconectáveis, certo? Isso que eles querem dizer com mais consistente. E aqui é uma alfinetada, óbvio, né? No lado vermelho da força. É 1/10 do custo de Oracle. Realmente, não dá para negar que o SQL Server é muito mais barato do que Oracle. Não tem como negar isso. Não tem como. Ok? Muito bom. Aqui que eu falo que eu menti aquela hora. Porque assim, aqui é uma representação do Big Data Cluster. Tá? Isso aqui é uma possível arquitetura do Big Data Clusters. Tá? A gente tem aqui algumas coisas um pouco diferentes do que um simples SQL Server on-premises, do que um simples Azure PaaS, ou do que um simples Azure Managed Instance, tá? A gente tem um mundaréu de coisa aqui conectada, junta, tá? O que acontece? Aqui embaixo, a gente tem os nossos dados, certo? O que vocês estão vendo aqui como Persistent Storage, tá? Aqui a gente tem, então isso aqui é uma fonte de ingestão de dados. São os dados que eu efetivamente tenho, tá? E aí aqui a gente tem a gente tem algumas instâncias, desculpa, não instâncias, a gente tem alguns pods, se eu posso dizer assim. Você tem alguns grupos de Dockers de SQL Server trabalhando ao mesmo tempo para trazer os dados que você está solicitando, que você está pedindo. A gente já vai chegar neles especificamente. E a gente tem uma separação entre storage, especificamente, e uma separação entre computação. A computação pode estar rodando SQL Server efetivamente, pode estar rodando Spark, tá? Dependendo do que a gente está querendo fazer com os dados especificamente, tá? Ou pode estar rodando os dois ao mesmo tempo, enfim. Quem vai orquestrar tudo isso, ou quem vai gerenciar tudo isso, é a SQL Server Master Instance, ok? Essa SQL Server Master Instance vai fazer o controle, digamos assim, e falar para os outros pods o que precisa ser feito ou não, e, obviamente, ele vai simplesmente sinalizar assim, ó, estamos com pouco recurso. Vai lá e aumenta um pouco, vai lá e aumenta um pouco a quantidade de pods ou a quantidade de dockers para a gente poder atender essa demanda. A tecnologia que faz isso, a tecnologia que é usada para fazer esse tipo de controle é o Kubernetes. Ok? Você tem também aqui a ingestão de dados IoT, e você tem também aqui, não a ingestão de dados, mas aqui você tem dados externos. Eu vou chegar neles quando eu falar sobre Polybase, vocês vão entender mais ou menos como isso aqui funciona. Mas assim, eu posso ter na minha empresa também dados de outros SQL Servers, posso ter dados de Teradata, Oracle, MongoDB, enfim, Hadoop, um monte de outras coisas, tá? E aí eu tenho uma outra camada também, que é a camada do Polybase especificamente, que faz a tradução, ou a tradução de dados entre os dados que estão nessas bases diferentes, heterogêneas, diferentes de SQL Server, ou às vezes até SQL Server, só que externos ao meu SQL Server daqui, e ele traz esses dados, não é uma movimentação física, mas ele mostra esses dados para mim aqui dentro desses pools de computação, caso necessário, certo? Então assim,
a gente consegue colocar ou inserir também aqui o conceito de ETL sem... ETL, entre aspas enormes, né? ETL sem movimentação de dados. Porque eu não preciso trazer os dados para mim para eu poder processar eles mais. Porque eu consigo enxergar eles de fora, certo? Do meu Polybase eu consigo enxergar eles de fora. Isso tudo é um controle feito pela Master Instance do SQL Server. E ela também recebe, a Master Instance também vai receber aplicações, vai receber relatório de BI e vai receber relatórios de Analytics também, que são relatórios feitos no Power BI, enfim, relatórios feitos no Reporting Services, enfim, o que a gente precisa mostrar para o nosso usuário final, né? A gente está muito no mundinho de dados especificamente, mas a gente não está pensando, a gente muitas vezes não pensa no desenvolvimento da visualização dos dados em si para o nosso usuário final, certo? Muito bom. Big Data Cluster é isso, basicamente. Marcelo, como funciona o licenciamento disso? Pelo pouco que eu já li sobre o licenciamento disso, ou pelo pouco que eu já vi também, isso aqui vai funcionar vai funcionar como se fosse um SQL Server Enterprise. É a mesma coisa, basicamente. É um Enterprise que você consegue virtualizar. Porque aqui você não está virtualizando, né? Aqui ele está gerando, aqui ele vai gerar Dockers, né? Ele vai gerar pequenos pods, que são grupos de Dockers, certo? Ou você usa no Azure mesmo, e aí é um pay as you go, por exemplo, você paga conforme você vai usando. Ou ele simplesmente vai licenciar como se fosse um Enterprise, algo desse gênero. Foi isso que eu ouvi, pelo menos. Não vou falar a fundo, não vou confirmar, porque honestamente eu não sei, eu não estou 100% por dentro do assunto especificamente, tá? Cases no Brasil de sucesso que estão usando isso aqui, Itaú. Até onde eu sei, Itaú, isso é informação pública, tá? Marcelo, gostei desse amplo leque de recursos, né, que a Microsoft agora colocou no SQL Server 2019. Cara, gostei muito disso, porque é uma interação e integração entre várias coisas muito diferentes, né, muito díspares. Sim, a Microsoft quer que tudo seja passado pelo SQL Server para facilitar a vida de quem está desenvolvendo o que quer que seja para atender o usuário da melhor maneira possível. E você centraliza todo o custo em um negócio só, certo? Onde que eu posso aprender mais sobre isso? Aqui. Luiz Garretti, um amigo nosso, tem um blog, dataisbig.com.br, acessem lá. E ele fez também, faltou o link aqui, eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Faltou o link que ele fez pra gente um webcast pro Global Pass Português. Ele fez pra gente um webcast sobre esse assunto. É mais de 1 hora falando sobre esse assunto especificamente, tá? Não deixem de assistir, porque é bem valioso. E se não me falha a memória, o Luiz Garretti é um dos únicos brasileiros que tá falando sobre isso, tá? Ele trabalha efetivamente no Itaú e ele tá vendo isso aí bem de perto, tá? SQL Workshops é uma iniciativa gratuita, meio gratuita, mas tipo, por enquanto tá gratuito, da Microsoft mesmo, de alguns funcionários da Microsoft, de colocar alguns cursos lá no GitHub, e todas as features novas do SQL Server 2019 vocês encontram nesse link, ok? Beleza, vamos à frente então. Agora, vamos entrar na nerdice. É isso que a gente gosta de ver. Vamos entrar efetivamente, vamos ver o que a gente consegue de bom, de melhor com o SQL Server 2019 mesmo. Agora sim, não vou mais falar sobre Big Data Clusters. Começando agora. Olha só. Primeiro problema que a gente encontra quando a gente está fazendo algum tipo de performance tuning em uma procedure, que seja, qualquer coisa assim. Primeira coisa que você vê na procedure variável do tipo tabela. Você viu lá a variável do tipo tabela? Troca pra tabela temporária, que funciona. Muitas vezes, sim. Por quê? A variável do tipo tabela numa procedure, por exemplo, muitas vezes está gerando muitos dados, muitas linhas, está armazenando muitas linhas, muitas vezes, tá? E aí o que acontece? A estatística para essa variável do tipo tabela simplesmente não existe. E por que não existe? Não existe? E também tem outro problema. Quando o SQL Server faz a compilação do statement que ele vai rodar, quando ele vê uma variável do tipo tabela, ele sempre
sempre determina, chumbado no código, ele sempre determina que a variável do tipo tabela só tem uma linha. Pô, mas isso não tem sentido. Mas foi escrito assim, foi feito desse jeito. Enfim. É a vida. O que quer dizer deferred compilation? Compilação depois, né? Essa compilação é feita depois em tempo de execução. Como assim? Eu vou executar um comando que tem uma variável do tipo tabela. Fantástico. O SQL Server não faz a compilação daquele comando inteiro por default. Ele espera para iniciar a primeira execução desse cara, e aí ele infere quantas linhas vão ter aquela tabela, e aí sim ele vê quantas... ele considera a quantidade de linhas que tem dentro daquela tabela, se é passada por um parâmetro ou não, ou por um outro select, enfim. Aí sim ele faz um plano. Aí quando ele faz o plano e executa, aí sim, depois da primeira vez, aí sim você tem um plano mais preciso, digamos assim. Por que é ruim ele sempre considerar que só tem uma linha? Porque se tiver milhares de linhas, vai ser péssimo esse plano de execução. Por quê? Porque é um plano diferente, é um plano considerando que só tenha uma linha, sempre. Certo? E como é que eu faço para habilitar isso, Marcelo? É simples. Muda a compatibilidade do banco para 150. Pro último, pro 2019. Muda a compatibilidade do banco para 2019 e ele vai funcionar desse jeito automaticamente, ok? Vamos ver isso aqui na prática? Vamos! Oba! Então, olha só. Minimizei aqui. Eu tenho aqui na minha... Tá no notebook mesmo. Eu tenho um SQL Server 2019 rodando. Tá? Deixa eu já habilitar o Polybase aqui. Eu não vou usar ele agora. Mas eu vou deixar habilitado o Polybase aqui. Subir um script aqui. Tô aqui no meu Management Studio. Pegar meu scriptzinho maroto aqui. Quem nunca, né? Eu vou usar especificamente o Wildword Importers DW, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou declarar, eu vou criar uma procedure, ou alterar uma procedure, que vai declarar uma tabela, uma variável do tipo tabela, e aí vai inserir em cima dessa variável do tipo tabela alguns dados, certo? Da Fact Order History. Pra gente ter uma noção, olha só, vamos entrar nesse banco de dados aqui. Beleza. Pra gente ter uma noção, essa variável do tipo tabela, em tempo de execução, vai ter quantas linhas? Só pra gente ter uma ideia. Tá executando. É só pra ter uma noção, galera. Podia ter feito count, né? Podia. É só pra ver o tamanho da encrenca que vai ser isso aí, tá? $3 milhões de linhas, tá? Então, a hora que eu chamar essa procedure especificamente, a hora que eu chamar ela, vocês entenderam que aí ela acaba aqui. Não, desculpa. Aí ela tem mais um select. Tem um select que vai fazer um join com a Order History Extended dentro dessa tabela, @order, que é a variável do tipo tabela. Aí ele traz para mim aqui uma condição, unit price maior do que 10 centavos, etc. E aí fecha a procedure aqui. Beleza? Isso é o que a procedure faz. Então vamos lá. Cria o altera procedure. Sem novidades. Beleza? Vou limpar, para dentro dessa base de dados especificamente, vou limpar o proc cache para deixar ele limpinho, bonitinho, para não funcionar, para ele efetivamente compilar o que tem que compilar. Vou descer a compatibilidade para 130. Podia ser 140, enfim. Whatever. Select count. Tá, ele faz o count aqui. Ele faz o count para mostrar. É o count que ele vai ler a Order History. Order History Extended, desculpa. Order History Extended é esse join que a gente vai fazer aqui também. Então a gente vai fazer um join de 3... A gente vai fazer um join de 3 bilhões
Desculpa, de 3 milhões com 29 mais ou menos milhões, tá? Então é bastante coisa, tá ok? Então executa, mas eu vou executar só uma vez, tá? Não vou executar 3 vezes, vou executar só uma vez especificamente, beleza? E dentro dessa execução aqui, eu quero trazer também o plano, include actual plan, beleza? Vai! Bom, galera, então executou aqui, trouxe aqui meus resultados, execution plan. Aí, vocês notem até que tem um index scan e um insert, né? Na tabela, nessa tabela aqui, nessa variável do tipo tabela, desculpa. E ele está considerando, o SQL Server está considerando que isso foi 100% do custo, tá? Dessa procedure. Mas vejam só. Aqui ele fez um scan, certo? E aí depois ele fez o seek. É um nested loop do scan com o seek. Tá, legal. Vou passar o mouse aqui. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Olha só. Olha o estimated number of rows. Conseguem entender? Conseguem perceber por que isso é ruim? Essa diferença aqui não deveria existir. Se ele leu 3 milhões mais ou menos, ele deveria ter estimado algo muito próximo disso para trazer um plano de execução que preste, tá? Entenda que preste, que seja rápido, tá? Isso levou 34 segundos para ser executado, ok? Muito well, muito bem. Aí eu vou simplesmente limpar de novo o procedure cache, o procedure cache dessa base de dados especificamente e vou subir a compatibilidade para 150, tá? 150 é o atual. Tá, beleza. Vamos ver se executa mais rápido? Tá, eu vou inserir o plano, vou incluir o plano, tá? Vamos ver. Trinta e alguma coisa segundos, lembra? Opa! 11 segundos. Well. Tá, tem um missing index aí, mas tipo, a gente não liga muito pra eles. Agora olha só. Já mudou aqui o query, o custo relativo da query, né? Aqui tá 11 o insert e aqui tá 89 o select. Porra, tá muito bom. Tá ótimo. Ele já foi mais, já tá sendo mais preciso. Aí a nossa leitura na tabela tá, quanto que ele estimou esse table scan aqui? Estimated numbers to be read. Olha. Que coisa incrível, cara. 3.702.590. Então tá bem próximo, não tá exatamente igual, mas tá próximo. Se tá próximo, ele vai fazer um plano mais eficaz. Ele vai fazer um plano mais eficaz, vai estimar um caminho mais eficaz para chegar nos dados que você está buscando. O que ele vai fazer? Simplesmente, ele vai ser mais rápido. É isso. A consequência é essa. Certo? Já consigo pensar em uns 5 clientes, 5, fácil, da minha cabeça aqui, que eu já falaria pra, tipo, migra pra 2019 e já deixa no 150, já deixa no modo de compatibilidade mais novo possível. Beleza, galera? Primeira feature que todo DBA deveria saber, tá? Table Variable Deferred Compilation. Vamos seguir. Aqui a gente tem uma outra feature muito interessante, muito bacana, que é, assim, isso é um problema e não é um problema. Vocês já devem ter passado, não tão frequentemente quanto o mundo diz, mas vocês já devem ter passado por algum caso de contenção na TempDB. Eu já vi isso acontecer. Não tão frequente quanto o povo fala, mas eu já vi isso acontecer bastante vezes. Aí o que você tem que fazer? Você tem que separar lá a TempDB, você tem que criar a quantidade X de arquivos por CPU, até 8 CPUs, certo? Vocês lembram de tudo isso, né? Para evitar a contenção lá na Index Allocation Map Page, na SGAN, na GAN, tem
tem que fazer esse monte de coisa e as páginas, desculpa, todos os arquivos MDF, NDF, todos os arquivos tem que estar com os mesmos tamanhos especificamente, né? Quando a gente tinha o SQL Server 2008, a gente até habilitava as trace flags lá, 11.17, 11.18, para o crescimento ser igual, né? Ser constante. Acho que vocês devem lembrar disso, né? Como todas as boas práticas dizem pra gente fazer, né? Aí, no SQL Server 2016, o comportamento já era esse por padrão, do crescimento ser por igual nos arquivos da TempDB. E você tinha também a opção de, na própria instalação, já falar, quero criar já com 8 arquivos de TempDB. Quero criar com 2 arquivos, com 3 arquivos. Você já quer, de cara, já na instalação da SQL Server, você já marca para ele quantos arquivos de TempDB você vai fazer. Assim, isso é uma polêmica, tá? Eu não faço isso, eu não saio criando arquivo de TempDB à torto e à direta, se eu não estou vendo esse problema. Se eu vejo esse problema, aí sim eu penso nisso e eu começo a criar mais arquivos por TempDB. Mas isso é questão de gosto, é questão do que você tá vendo no seu ambiente. Quem conhece o seu ambiente é você, não eu, tá? Assim, isso aqui é muito bacana, muito interessante. A ideia da Microsoft foi, cara, a gente tem muita contenção quando o povo usa muito o TempDB, cria muita tabela temporária, cria muito e descria. Descria é ótimo, né? Create e drop, create e drop, create e drop, create e drop. Fica criando muita tabela temporária, a gente tem que ficar marcando isso nas páginas de controle da TempDB, o que está sendo feito. E muito rápido. Isso pode gerar algum tipo de contenção. Isso tem que ser escrito eventualmente em disco também. Isso demora, isso é lento, enfim. Vamos usar o in-memory, que a gente já tem desde o SQL Server 2014, por que não? Certo, então podemos usar essa tecnologia para os metadados, para o catálogo da TempDB, por que não? Se é tudo transiente mesmo, se é tudo assim, se você vai simplesmente, quando reiniciar o SQL Server, a TempDB é recriada, por que não fazer isso, né? Eu não preciso, pode ser só um esquema only, não precisa nem ser esquema and data, o negócio é bem simples, tá? O que você vê então? Quando você está vendo a contenção acontecer, você vê isso aí. Um pagelet na TempDB, em geral, em uma página só, assim, direto nesse wait type. Essa aqui é a Whois Active, tá? E aí você vai ver a contenção também nessa página aqui, né? Em páginas desse objeto aqui, por exemplo, desse objeto de catálogo. syslab_s, sei lá, alguma coisa assim, tá? Você vê uma coisa grande, uma fileira de tentativas de escrita nessas páginas especificamente, tá? Cuidado só com esse recurso, porque tem um link mais pra frente de um MVP também que testou isso. Você não vai conseguir criar em tabelas temporárias, você não vai conseguir criar índices column store se você habilitar esse recurso, tá? Então tenha certeza de que que nenhum código seu cria tabelas temporárias, tabelas com a cerquilha lá, com o hashtag, e que não usem índices colunares, beleza? Vamos ver isso aqui então na prática? Olha só, eu acho isso aqui é bastante interessante, tá, galera? Eu vou abrir aqui o meu Azure Data Studio, só pra gente ver o conceito aqui, é um pouquinho diferente. Eu já tenho algumas configurações prontas aqui já. Então assim, o bacana do Azure Data Studio, ele é um pouquinho diferente do Management. Ele é um pouquinho diferente do Management Studio, tá? Vamos selecionar aqui nosso 2019. Ele é baseado no como é que é o nome? No VS Studio Code, né? E ele tem o conceito de notebook, né? Esse conceito aqui é incrível. Eu consigo colocar texto bonitinho e colocar também as queries que eu quero rodar e também o resultado já pronto, né? O resultado já vem pronto assim. Então ele é um negócio bem mais visual, digamos assim, né? Vamos ver se ele conseguiu aqui conectar. Ele conseguiu conectar aqui pra mim? Não consegue conectar. Não consegue conectar? Oxi. Ah, conectou. Beleza.
Deixa eu reiniciar ele só um minutinho. Muito bem. Quero conectar aqui. Beleza. Vou desligar esse cara aqui. Esse cara não existe mais. Tá. Beleza. Então, o Memory Optimized Metadata for TempDB já deve estar desativado, tá? Mas vamos ter certeza. Tá. TempDB Metadata Memory Optimized Value in Use 1. Is Dynamic 0. Então vamos. Ah, eu vou precisar reiniciar então, né? Então vamos lá. Vamos reiniciar esse cara aqui. Tá. Tá. Muito bem. Value in use, 0. Muito bom. Então aqui, eu já tenho essa base criada. Já tem essa procedura criada também. É um nome bem significativo, né? Digamos assim. Proc hurt tempdb. Que essa proc vai fazer? Essa proc dentro dessa base de dados vai simplesmente criar uma tabela. Só isso. Ela cria uma tabela temporária, tá? Só isso. Só que o pulo do gato não é eu executar isso uma vez ou outra. O pulo do gato é eu ficar executando isso várias vezes. O pulo do gato é, por exemplo, eu ter tipo 50 conexões, uma porrada de conexão e todo mundo executando ao mesmo tempo, tá? Essa que é a gente tem que simular, um workload efetivo, né? De produção, certo? Senão não tem muita graça, né? Olha só, o que vai acontecer? Eu vou entrar aqui no CMD, eu tenho um utilitáriozinho, o ostress. Esse ostress faz para mim uma simulação de workload. Deixa eu ver aqui se eu consigo copiar. O que vai acontecer? Eu vou execute a procedure tal, esse "-q", né? Execute a procedure tal com 50, simula que tem 50 usuários ao mesmo tempo, e cada um deles vai executar 1000 vezes esse comando, tá? Então vamos lá pro prompts. Beleza, isso aqui é o comportamento padrão, tá? Pra gente enxergar o comportamento padrão e usual. Beleza, tá executando. Tá executando. Vamos tentar ver o que tá acontecendo agora na nossa instância, tá? Dá um play. Olha só. Vocês conseguem perceber aqui a quantidade de coisa, a quantidade de chamada. Isso aqui tá sendo trazido da requests, tá? Vocês conseguem ver a quantidade de chamada sendo feita na sysjobs do Database ID 2, que é o TempDB, certo? Database ID 2, TempDB, beleza? Aí SP whoisActive sendo executado aqui. Olha só. TempDB, pagelet. Conseguiram entender? Conseguiram perceber o comportamento? Legal.
Tá executando ainda, tá? Eu podia simplesmente chegar aqui e parar, esperar, enfim. Já tá executando a 56, 58 aqui, já tá executando há uns 2 minutos. É isso? É isso, né? 58, 56, já tá executando há uns 2 minutos aqui mais ou menos. Legal, eu vou parar isso aqui, vou abortar essa execução aqui, tá? Beleza. Aí, o que vai acontecer? Eu vou setar o Memory Optimized TempDB Metadata, eu vou habilitar essa configuração, e para efetivar isso eu preciso reiniciar a minha instância, tá? Não vai ter jeito, não vai ter escapatória, tá? O meu valor aqui, o valor em uso tá 0, eu vou reiniciar para efetivar isso aqui, tá? Reinicie do jeito que você quiser, tá? Ok, serviço reiniciado. Não adianta selecionar, ele vai tudo. De qualquer forma, vamos ver se habilitou. Valor em uso 1, então está habilitado, certo? Se a gente quiser ver isso no error log, você pode ler o error log, procurando tempdb, né? Procurando pela string tempdb. TempDB started with memory optimized metadata. Beleza? Beleza. Então, vamos descer mais um pouquinho aqui. Opa, fiz besteira aqui. Ô, Marcelo. Não, né? Aqui. Mesma coisa. É o mesmo comando. É exatamente o mesmo comando, tá? os3 menos que, mesma coisa. De tudo, tá? Aí eu vou reexecutar. Aquele comando para ver a página, para ver o objeto sendo afetado pela página, tá? E aí a gente vai ver o wait_info. Vamos lá? Prompt de comando de novo. Só um para cima aqui. Vai. Beleza. Executa. E aqui, traz para mim essas informações. Não conseguiu achar nada em absoluto com problema. Nada. Nada. Criou a tabela temporária simplesmente. Vamos de novo. Nada. Não traz nada de informação em termos de objetos com contenção aqui na requests, tá? Eu tenho aqui algumas queries rodando, mas nada. execproc, não tem wait_info aqui, então tá funcionando, tá? Tem um outro select aqui que é para trazer para mim os stats ou estatísticas de objetos em memory, de objetos otimizados de memória, tá? Deixa eu ver se executou lá. Olha só. Não lembro quanto tempo acaba esse aqui. Mas ele costuma ser mais rápido. Esse aqui costuma efetivamente terminar. E vocês conseguem ver aqui uma mudança, tá? Aqui, ó. SysObjects. Aqui são todos os objetos que são otimizados em memória efetivamente. Tá ok? Muito bem, muito bem. Aí acabou, basicamente. 1 minuto e 36. O outro lá, vocês lembram que tinha passado 2 minutos, nem tinha acabado ainda, né? Muito bom. Pode deixar salvo. Vou fechar esse cara aqui. Muito bem, meus jovens, muito bem. Vamos seguir. Deixa eu voltar para outro recurso aqui agora. Lembrando que metadados de TempDB, pro TempDB, metadados otimizados de memória pro TempDB, ou Memory Optimized TempDB Metadata, isso aí faz parte de uma feature set
de in-memory, tá? De recursos in-memory do SQL Server 2019. Você tem também você tem também o Hybrid Buffer Pool, que é o conceito de disco que é memória, né? Tipo o Intel Optane. É uma plaquinha que você coloca no servidor que é um disco que é um disco mais rápido, muito mais rápido que SSD especificamente. É memória, mas é memória persistente, tá? O SQL Server 2019 entende isso, ele enxerga isso e mantém o buffer pool híbrido. E melhor, ele não precisa fazer aquela troca mais de página suja, página limpa, porque o que tá lá é válido, entendeu? O que tá lá não vai perder. Então ele não precisa fazer a troca mais. É um negócio muito louco, mas eu não tenho como testar numa máquina virtual isso, né? Óbvio. E também não tenho dinheiro pra comprar um Intel Optane pra testar isso. Beleza? Óbvio, Enterprise Only, né? Isso aqui é um recurso interessante de segurança. Com o GDPR, o recurso, a lei, né? Lei de proteção, a lei de proteção de dados, que foi enforced, né? Que foi obrigatória lá na Europa ano passado, ano retrasado, desde o começo do ano retrasado, alguma coisa assim. Você tem que ter dados, uma das diretrizes é você ter dados efetivamente que estão armazenados criptografados, tá? SQL Server tem o TDE, Transparent Data Encryption, que criptografa os dados que estão armazenados, Data at Rest, tá? Isso já existe, isso já é consagrado no SQL Server faz muito tempo, e SQL Server 2019 Standard você tem o TDE, normal, Standard, só que 2019 para frente, tá? Você consegue também habilitar no SQL Server 2019 Enterprise, você consegue habilitar esse recurso e você consegue pausar a fase de scan. Por que isso seria útil? Por exemplo, eu habilitei o TDE no meu servidor, só que, cara, tá consumindo demais. A fase de scan, que é a fase que ele tá embaralhando os dados especificamente, que tá criptografando os dados, né? Efetivamente. Tá demorando demais, tá travando muito meu workload de produção. Não dá pra esperar, não tem como. Dá o pause. Você aperta o pause nele. Deixa o teu LTP trabalhar. E aí depois você faz o resumo. Beleza? Isso é muito interessante. É bem bacana isso aqui. Algumas features do Mission Critical Availability de disponibilidade. Mission Critical Availability seria disponibilidade de missão crítica, né? Operações de índice que são resumíveis, digamos assim, que você consegue dar o resume, você consegue dar pause, você consegue dar resume. Em operações, você consegue dar abort também, né? Em operações de índice. Desde o SQL Server 2017, você consegue fazer isso no Alter, tá? No Alter Index Rebuild, que antigamente não era pausável, digamos assim, você consegue dar pause, tá? Você consegue fazer isso no Create. A partir do 2019, você consegue fazer isso no Create Index. Algumas melhorias de Availability Groups. Claro, não seria eu se não estivesse falando de Availability Groups, né? Agora são suportadas 9 réplicas, tá? Total. E são suportadas 5 réplicas síncronas. É réplica pra caramba, tá? E o Accelerated Database Recovery, que a gente já vai ver com calma sobre ele. É uma coisa assim fantástica, tá? Operações online, operações de índice online, tá? Você tem uma DMV que mostra para vocês isso. Sys Index Resumable Operations. Você simplesmente abre uma outra sessão, se você tem uma sessão, algo acontecendo, uma manutenção acontecendo, Alter Index Rebuild ou Create Index alguma coisa, você simplesmente abre uma outra sessão, Alter Index on Table tal e aperta o pause. Aperta não, né? Digita pause e dá o F5. Aí ele vai pausar aquela operação especificamente para o teu banco de dados continuar trabalhando normal.
cansamos de ver em produção, cansamos de ver isso aqui atrapalhando a vida da galera, né? Os scripts de manutenção do Ola Hallegrim, eles já têm esse recurso, tá? Se você não usa, eu recomendo que você use. Óbvio, qualquer um vai recomendar que você use aquilo, que você use aqueles scripts especificamente. E você tem um parâmetro na Procedure Index Optimize, tem um parâmetro que é Resumable, tá? Lá você consegue habilitar ou desabilitar o fato dele ser resumable ou não. O padrão é não ser resumable, tá? Accelerated Database Recovery. Quem nunca, que levante a mão, que deixe aqui nos comentários deste vídeo, quem nunca passou por isso. O banco de dados está lento, tem uma transação gigantesca acontecendo. O negócio tá lento, é um insert monstruoso, mas monstruoso. Aí tá executando, tá fazendo lá o insert, mas tá lento demais. Cara, dá por perdido esse insert, ou delete, que seja. Dá por perdido isso aí. Desliga a instância e liga de novo. Já fiz isso. Todo DBA que hoje já é sênior, que já tem uma experiência, já fez essa cagada uma vez na vida. Que escreva nos comentários quem nunca fez essa cagada na vida, tá? Enfim, o que acontece, galera? Aí quando você sobe a instância do SQL Server, você vê as bases no ar. Aí ele vai. Aí porra, legal, tá funcionando. Só que você tem que acessar você tenta acessar a base de dados especificamente, aquela lá que você precisava acessar, você não consegue. Por quê? O banco de dados está em recovery. Por que ele está em recovery? Porque estava no meio de uma... Ou você dá o kill na operação, né? Tanto faz. Ou você dá o kill no insert, o kill no delete, enfim. Tanto faz, tá? Por que que... Ou o que que acontece? O banco de dados tem que fazer o crash recovery, que é nada mais nada menos do que trazer o banco de dados para um estado consistente antes de alguma coisa que tenha deixado ele inconsistente. O que eu quero dizer com isso? Você começou uma operação antiga, aqui ó, oldest uncommitted transaction. Essa transação não estava committada, não estava sendo committada. Eu tenho um begin transaction, tenho uma cacetada de delete, uma cacetada de insert lá, e eu não cheguei no commit dessa transação, especificamente. E não cheguei também no rollback, tá? Não cheguei nesse ponto ainda. Tá? É uma transação que estava em aberto. É uma transação que supostamente deveria ser undo, deveria ser unfeita. Unfeita é ótimo, né? Desfeita, certo? Então quando você sobe o SQL Server, ele vai ler o log daquela base, log LD, entenda-se o LDF mesmo daquela base, tá? Vocês percebem que o LDF é nada importante, né? Nem um pouco importante. Ele leu as informações que estão lá dentro do log, do LDF, e tem uma transação aqui grande pra caramba, mas tá, legal. Eu tenho que chegar lá no ponto inicial dela, aqui, ó. No LSN inicial dela, e seguir analisando ela, fazer o redo ou o undo, certo? Redo, ele vai passar no log, ele vai, na leitura dele, na análise dele, ele vai passar no log onde que estão os pontos que foram comitados, digamos assim, né? Aí ele vai fazer o redo, ou seja, transações que foram comitadas ele vai efetivar. Legal? Aí depois tem a fase de undo. Esse delete aqui, por exemplo, esse insert que eu fiz, não tem nenhum commit aqui. Então vai ser feito um rollback. Esse rollback é feito na fase 3 do recovery, tá? E se esse negócio é grande, se esse negócio foi grande, ele escreveu em disco aqui, especificamente. Aqueles dados foram escritos em disco aqui nesse checkpoint, certo? O problema é que isso não foi comitado. Como isso não foi comitado, isso tem que ser desfeito. O problema de desfazer isso é que leva tempo. Com sorte, é 1,5 vezes o tempo que você levou para fazer um insert, né? Aí não tem jeito. Espera. Mas não tem o que fazer aqui. Espera. Aqui você não tem como você desligar a instância de novo e religar. Espera ele acabar de fazer o que tem que fazer. Não tem como. Não tem choro nem vela aqui. Aqui. Accelerated Database Recovery. É um conceito que é público, tá? Tem um link, a documentação da Microsoft tem um link para o estudo público disso. Isso não é um estudo, não é um negócio exclusivo, não é um recurso, digamos assim, né? Não é um estudo computacional exclusivo da Microsoft, mas
O conceito aqui é o seguinte, a gente vai chamar de Accelerated Database Recovery, e a gente vai colocar o conceito de que a gente já tem desde o SQL Server 2005 de versionamento, de committed snapshot, lembra disso? Snapshot isolation, committed snapshot. Então a gente vai criar um versionamento, que o Oracle já tem isso por padrão, mas a gente vai criar um versionamento aqui no SQL Server, não no TempDB. Quando a gente habilita o versionamento no SQL Server, o read committed snapshot, snapshot isolation, quando você habilita isso no SQL Server, ele passa a gravar o versionamento, passa a fazer o versionamento das linhas, digamos assim, das linhas modificadas no TempDB. Aqui ele vai fazer isso diretamente no log, numa porção extra do log que se chama slog ou secondary log, algo desse gênero, ok? Olha que interessante. Então, a gente tem aqui sim a fase de análise, fase inicial de análise no recovery. Não tem jeito, não tem como fugir disso. A análise vai ter que ser feita, ele vai ter que ler o log de transações. E o slog também. Claro. Só que se eu já tenho um versionamento de coisas ou de linhas, para simplificar, de linhas que já mudaram dentro do próprio log, concorda que é mais fácil? É mais fácil de desfazer ou refazer? Se a linha, por exemplo, está marcada como rollback, digamos assim, como uncommitted, como descomitada, digamos assim, já está pronto, já está marcado lá. É só ele pegar o dado que já tá lá. Ele não precisa refazer ou desfazer o que foi feito, certo? Olha só. Então, eu tenho aqui o meu version store, digamos assim, certo? Aqui embaixo no slog, eu tenho meu transaction log normal. Isso é armazenado dentro do próprio log de transações, tá? Na análise ou na fase de redo especificamente, eu vou ler o que precisa ser, eu vou ler na fase de análise o que precisa ser feito e desfeito. E aí eu vou simplesmente, a partir do último checkpoint, vou ver o que precisa ser efetivado, digamos assim. Ele efetiva, lendo basicamente só pequenas porções do que precisa. E tá basicamente pronto, certo? Porque o versionamento ou os dados que foram modificados em caso de undo estão aqui no slog. Ele só refaz isso. O dado tá pronto lá. Entendeu? Ele não precisa refazer a operação especificamente. A operação está feita, digamos assim. Ele mantém a operação que está feita. Legal, Marcelo. Isso aí parece ser muito promissor. O conceito em si parece ser muito promissor. Mas tem uma questão aí. E espaço e performance? Existe uma penalidade de espaço e pode existir uma penalidade de performance. Isso aqui é muito bom, ou isso aqui não é ligado por padrão no banco de dados. A ideia ou a recomendação se você tem no seu sistema transações muito grandes que podem te dar problema, que é o caso de alguns clientes que eu tenho, eles abrem uma transação gigantesca e vão fazer insert, delete, insert, delete, insert, delete, e se tiver que fazer um rollback disso, é um transtorno gigantesco. Nesse caso, liga. Vale a pena, o custo computacional que você vai ter com esse cara aqui, o overhead, vale a pena. Não é absurdo, tá? Não é absurdo. O custo não é absurdo, mas existe um custo. Teu log vai ser maior, vai ser ligeiramente maior, e você vai ter um custo para processar isso também. Existe esse custo, tá? Não tem almoço de graça, não. Mas esse custo vale pelo benefício de recuperar rápido o seu banco de dados caso você precise, tá ok? Vamos ver isso aqui na prática. Olha só. Vejam só. Vamos ver na prática, não. Vamos ver no nível da nerdice mesmo, né? Vamos fechar essa janela aqui. Tenho dois scripts que eu quero mostrar para vocês aqui. Olha só. ADR Test Database, ele vai criar o ADR Test Database e vai... Accelerated Database Recovery vai deixar desligado, tá? É escopo de banco de dados essa opção, beleza? Vou criar uma tabela besta. Aqui eu tô criando... É coisa simplérrima, tá, galera? Tô criando uma tabela bem besta,
tá? Quem me conhece sabe que eu gosto de usar a tabela Pombo. Vou colocar mil linhas dentro dessa tabela Pombo, sei lá. Beleza? Executou. 1000 linhas. Legal. Você vai truncar o log, vai fazer, é simples, tá? O modelo de recuperação é simples, tá? Dessa base, não tinha mostrado. Faz o checkpoint, faz o begin transaction, olha só, faz o checkpoint, faz o begin transaction, faz um delete dessa tabela, delete, não truncate. Faz o delete dessa tabela e faz o rollback, beleza? Ih, não quero mais, desistir do delete, tá? Beleza. Vamos esculhambar o log. Vamos cavucar dentro do log. Olha só, essa funçãozinha não documentada aqui mostra pra gente o que tá dentro do log, né? Eu tenho aqui 2000 linhas, mais ou menos, de operação de log. Base acabou de ser criada, lembra disso. Eu tenho delete. Vocês estão vendo aí as operações? Vocês conseguem enxergar? Não sei se está dando pra enxergar. Delete row, delete row, delete row. Delete row, lop, large operation, delete row, log operation, delete row, delete row. Insert, 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 insert. O que eu fiz antes de acabar o delete? O que eu fiz depois da transação? Rollback, né? Qual que é o oposto de um delete? Insert, concorda? O oposto de deletar uma linha é inserir a linha, colocar a linha especificamente. Aí aqui eu tenho a marcação do abort exect, né? Abort da transação especificamente. Beleza, galera? Tá. Ok, então eu tenho os dados lá inseridos. Aí agora a gente vai mudar o modo de recuperação, o modo de recovery, a gente vai ligar o ADR agora, tá? Vou fazer a mesma coisa. Liguei o ADR, fui para essa base, recriei a tabela do zero, coloquei algumas linhas, 1000 linhas mais ou menos, e vamos lá. Beleza. O que você vai fazer agora? Checkpoint, mesma coisa. Checkpoint, delete, rollback. Beleza? Checkpoint, delete, rollback. Legal. Interessante mostrar que aqui eu só tenho agora 1000 linhas, certo? 1000 linhas. Muito bom, muito bom. 1000 linhas, desci aqui. Operação de delete, certo? Operação de delete, aborted. Beleza, eu não tenho mais a informação aqui do insert. Eu não tenho a necessidade de colocar a informação de delete aqui. A informação de insert aqui especificamente. Certo? Porque ele marcou, especificamente está marcado, que essa operação aqui foi abortada. Certo? Se essa operação aqui foi abortada, se essa operação foi abortada especificamente, eu posso desconsiderar ela. Simples assim. A ideia é simples. Tá? Aí a gente consegue ver aqui version store stats. Olha só, a gente tem um tamanho aqui sendo ocupado por um version store, pelo version store de dentro dessa base de dados especificamente. Certo? Outra demonstração que eu queria fazer aqui para vocês. Isso é legal. Eu vou criar aqui duas bases de dados, tá? Uma delas vai ter o modelo de recuperação antigo e outra vai ter o modelo de recuperação novo. Outra vai ter o Accelerated Database Recovery. Não, o modelo de recuperação é o mesmo, tá? Uma vai ser o antigo, outra vai ser o novo. Esse que é o ponto. Em uma sessão, eu vou estar executando aqui um drop da vida. Em outra sessão, eu vou executar esse mesmo drop, tá? Só que são nas bases diferentes, tá? Eu vou abrir essa outra sessão aqui. Em outra sessão, eu vou dar um kill. Só que esse kill aqui eu vou esperar mais ou menos 1 minuto, tá? Não vou ficar muito tempo aqui, não. Então, na primeira... Começa. Segunda. Começa. E aí fica até 1 minuto mais ou menos aqui para dar o shutdown. Aí daqui a pouco a gente vai o shutdown capotou a instância simplesmente. A gente vai subir a instância e vai ler
o error log. Enquanto isso, eu vou voltar pro meu PowerPoint aqui, que eu queria falar para vocês mais umas coisinhas, tá? Outra coisinha que eu queria falar para vocês é que a Microsoft também agora permite desde o SQL Server 2017 que você execute também o SQL Server em Linux. Essas são as distribuições disponíveis para você, suportadas para você executar o SQL Server no Linux, SUSE, Ubuntu, Red Hat. Não vou mostrar aqui como que se faz isso, porque tem vários vídeos meus, inclusive, no canal do YouTube lá, mostrando como que se faz isso passo a passo, mostrando vários passo a passo. E você também pode usar em Docker, enfim. A ideia é Platform of Choice, escolha a plataforma que você quiser, tá? E tem um outro conceito bastante interessante do SQL Server 2019, que é a virtualização de dados. Marcelo, tá escrito 2016 aí. É justo. Eu concordo que esteja aqui escrito 2016. Esse recurso de virtualização de dados nasceu no SQL Server 2016, mas ele foi evoluído no 2019. O que acontecia? No SQL Server 2016, o conceito de virtualização de dados eu tenho algumas fontes de dados heterogêneas, que não são fontes de dados especificamente dentro do SQL Server, ou de dentro de um outro banco de dados relacional. Eu quero acessar esses dados de alguma forma, mas eu quero acessar esses dados de forma simples, automática, como se eles estivessem dentro do meu SQL Server. Parecido com o Linked Server. Parecido, só que o Linked Server usa o OLEDB, esse cara aqui vai usar o DBC quase sempre. Ou sempre. E na ocasião do SQL Server 2016, a gente só conseguia acessar Hadoop e o Blob Storage do Azure. Esses eram os drivers que existiam, tá? No 2019, foram colocados vários outros drivers. Você consegue acessar SAP HANA, DB2, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Cosmos, outro SQL Server, óbvio, Oracle, Teradata, Hortonworks, enfim. Um monte de outras fontes. E a tendência desses drivers aqui é aumentarem. Esses drivers estão instalados por padrão dentro do Polybase, do serviço Polybase. Tá? Isso aqui não é um add-on que você precisa colocar no SQL Server, não é um driver a mais, extra, não tem nada acima do que você precisa que esteja fora do SQL Server, além da própria fonte em si e de algum recurso, de algum tipo de privilégio nessa fonte de dados, ok? Por que a gente chama isso de virtualização de dados? Eu consigo ter um panorama geral dentro do meu banco de dados, SQL Server, eu consigo ter um panorama geral ou uma visualização geral de todos os dados fora, tá? Criando simplesmente tabelas externas, certo? A tabela externa é só o esqueleto, é só a estrutura da tabela que está dentro do SQL Server, e aí você consegue apontar essas tabelas para a fonte de dados fora do seu SQL Server. Tá ok? Vamos voltar lá pro nosso recovery. Aí ele capotou, ó, not connected, tá vendo? Ele capotou o nosso SQL Server lá. Deixa eu dar um refresh aqui. Start. No SQL 2019. Foi. Muito well. Bagunçado, né, Marcelo? Mais fácil. Vamos ver se a gente consegue chegar nessa informação aqui. Recovery completed new record. Vocês conseguem enxergar aqui? Olha só. Vocês conseguem enxergar aqui 4 segundos, certo? Em 4 seconds. A recovery do old record ainda está acontecendo. Não acabei ainda. Não acabou. O recovery do old record ainda está acontecendo. Essa aqui é a fase 2 ainda. Quer dizer, já deve ter acabado, né? A gente tem aqui 19 linhas. 4 segundos o new record, né? Que é o que estava habilitado. Vamos ver aqui. Quanto tempo pra... Não dá nem pra comparar, né, gente? Olha só. New recovery. New recovery 4 segundos. Opa. New recovery 4 segundos.
né? Aqui, 4 segundos. Old Recovery, 65 segundos. Então, assim, não é comparável, tá? Você tem um gasto computacional a mais e você tem um gasto de espaço a mais. Não tem como fugir disso. Isso existe, tá? Mas, assim, se você conhece você conhece seu sistema, você percebe que isso acontece frequentemente de transações muito grandes são colocadas lá dentro e o teu desenvolvedor não está querendo mexer nisso, eu habilitaria e veria esse negócio aqui em um ambiente teste, tá? Porque é válido, é muito válido isso aqui. Aquela situação lá é traumático, a situação de você reiniciar um SQL Server e ficar esperando horas e horas e horas, tá? Beleza, galera? Esse era o recado que eu queria dar para vocês, então. Aqui a gente ainda tem mais algumas referências que eu usei aqui nessa apresentação, tá? 2 livros do Bob Ward estão aí eles mostrados, aí a capa deles. Fantásticos os livros, fantásticos. Aí são alguns links, tá? Que eu utilizei nessa apresentação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante. Entre em contato com a gente, entre em contato comigo, fiquem absolutamente à vontade para conversar comigo, tá? Gosto de trocar bastante figurinha sobre SQL Server, sobre outras tecnologias de banco de dados e também sobre outras tecnologias. Beleza? É isso, galera. Abraço. E se você está vendo isso muito depois de 2020, não vai fazer muito sentido, mas se você está vendo isso recentemente, lá para maio de 2020, hashtag fica em casa. Abraço.